Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a oportunidade e a honra que nos dá de poder adentrar em sua casa. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar uma saudação calorosa, a todos os nossos irmãos idosos, os irmãos que compõem o PROAT e que por questões de limitações, comorbidades, não podem estar fisicamente na escola dominical, mas não há problema porque a Rede Brasil de Comunicação traz a escola bíblica dominical até você. Abra aí seus braços e receba aí aquele abraço bem forte mesmo do nosso pastor presidente, da irmã Judite, aquele abraço bem gostoso. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa EBD nesta manhã e com certeza, assim como o Senhor tem falado conosco através das EBDs passadas, o Espírito Santo há de conversar conosco nesta manhã e nos ensinar as suas verdades. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças nesta manhã, a oportunidade especial que nos dás de estar em Tua presença, no primeiro dia da semana, aprendendo a Tua santa palavra. Queremos pedir uma bênção em favor de todos os Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Queremos pedir uma bênção especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo, superintendente da rede, a todos que estão envolvidos na produção deste trabalho. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Continua conosco, nos dá uma escola abençoada, fala aos nossos corações nesta manhã e nos ensina as Tuas verdades, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, e Te agradecer hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tiver uma harpa cristã aí próxima de você, não tem problema, nós estaremos colocando o hinário aqui na tela, o hino na tela, para que você possa nos acompanhar. Vamos convidar neste momento o presbítero Jailson Aguiar, irá neste momento entoar com os cânticos congregacionais e não deixe de adorar ao Senhor. A escola dominical não é apenas uma escola, é um culto em sua casa. Aproveite cada momento, cada minuto, cada segundo para adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Cumprimentamos a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que essa paz esteja em seu lar, em seu coração. Estamos muito felizes com esse privilégio de poder estar juntos aqui para adorar aquele que é digno, que morreu por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Queremos agradecer ao Escalado, que nos confere essa oportunidade, e vamos adorar o Senhor com muita alegria, neste hino que é uma entrega, é uma oração. Hino de número 5. Ó desce fogo santo. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça
pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Aleluia, glória a Deus. E agora, amados, com essa mesma disposição, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 159, cantai, ó peregrinos. Cantai, ó peregrinos, na lida não canseis, a vossa fé crescendo, as harpas já tocai. Eu sobre o monte santo e glorioso estou, e para minha pátria celestial já vou. Cantai continuamente, louvai para todos sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. Cantai continuamente, louvai para todos sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. Cantai, ó peregrinos, enquanto aqui estais. Cantai a Jesus Cristo, enquanto assim passais. Cantai a velha história de Deus e seu amor. O coro sempre terno responde com fervor. Cantai continuamente, louvai para todos sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. Cantai continuamente, louvai para todos sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. Cantai, ó peregrinos, em breve estareis cantando melhor hino junto ao Rei dos Reis, com os que foram antes e nos esperam lá. Encontraremos todos e nada turbará. Aleluia! Cantai continuamente, louvai para todos sempre. Meu coração transborda com divinal louvor. Cantai continuamente, louvai para todos sempre. Meu coração transborda com divinal louvor.
Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 9, que tem como título Uma visão bíblica do corpo. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a parte B, que diz: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática nos diz que o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a criação do ser humano. O segundo tópico, a visão bíblica do corpo. E o terceiro tópico, a visão secular do corpo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 ao 20. Se você não tem uma Bíblia aí próxima ou uma revista de escola dominical, não há problema algum. Nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nos diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los em membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque se não disse 2 numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugei da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, ore conosco neste momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da Tua palavra que foi realizada, Senhor, pelo privilégio de podermos ter a Tua palavra e podermos te conhecer, Senhor, melhor. Queremos neste momento te pedir, Senhor, uma bênção em favor do Teu Filho que irá ministrar, Senhor, a lição nesta manhã, que o Teu Santo Espírito o ilumine, o esclareça, traz à luz, Senhor, as verdades que Tu queres, Senhor, nos revelar e nos ensinar nesta manhã. Continua conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e vamos convidar o professor e auxiliar irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Desde já dizer a você como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui, na casa de Deus, para adorar o seu santo nome, para glorificá-lo, para dizer que Ele é bom, que Ele é eterno e que Ele é justo. E com certeza, na manhã desse domingo, Deus irá falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra e seu Santo Espírito irá aplicar essa palavra
aos nossos corações. E meu querido irmão em Cristo Jesus, nós estamos na Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é um culto que acontece aqui, mas simultaneamente também acontece aí na sua casa. E o culto ele é formado pela pregação da palavra de Deus, inicialmente pelos louvores, mas também existe uma parte no culto que é essencial. É o momento do ofertório. E me permita dizer aqui que o ato de ofertar também é um ato de adoração a Deus, principalmente quando parte de um coração voluntário, principalmente quando parte de alguém que é agradecido a Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho nessa manhã, faça com amor, faça com dedicação, faça com alegria, porque o ato da oferta também é um ato de adoração a Deus. E eu quero ler um texto bíblico com você, que sempre é lido aqui no programa da Escola Bíblica Dominical, mas que reflete bem, fala muito forte aos nossos corações sobre aquela alegria que Deus tem na hora quando um dos seus filhos está ofertando. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 7, diz a seguinte expressão: cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Quero reforçar essa última parte do texto bíblico. Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça isso como um ato de adoração ao Senhor. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, que está também aqui no Brasil ou em Pernambuco, em cidades distantes, mas que não tem aquela facilidade de estar no culto, por exemplo, de ir ao templo. Então a Assembleia de Deus, ela, pensando em você, pensando na comunidade dos irmãos, ela vem disponibilizando alguns recursos para facilitar esse ato de adoração, esse ato da oferta. E vai aparecer agora na sua tela o primeiro recurso, que é justamente o site da igreja, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai ver lá um botãozinho na parte superior com o título Quero Contribuir. Você clica nele e, dependendo da natureza da sua oferta, você pode contribuir com o sistema de comunicação, você pode contribuir com a área social da igreja, você pode dar o seu dízimo, você pode simplesmente dar a sua oferta. Dependendo da natureza dela, da sua intenção, você pode fazer isso ainda hoje, nessa manhã de domingo. Saindo dessa tela, você vai se defrontar com essa próxima, PayPal e PagSeguro. Para quem está fora do Brasil, pode utilizar o PayPal ou até mesmo o PagSeguro. Mas para quem está aqui no Brasil, você está vendo o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser redirecionado a um desses bancos. Caixa Econômica, Banco do Brasil e o Banco do Bradesco. E o beneficiário chama-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo está justamente o CNPJ, que, por sinal, o CNPJ da IEADPE é a chave do Pix. Está aparecendo na tela, mas eu vou repetir para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Esses são alguns recursos que você pode utilizar ainda hoje, se assim você quiser, e sentir da parte de Deus em fazer essa contribuição. Contribuição que não é uma contribuição para uma instituição, é uma contribuição para a Igreja do Senhor. Querido irmão, vamos nesse momento orar a Deus, vamos falar com o Pai Celestial. Você que vai fazer esse ato de adoração a Deus, ore a Deus conosco nessa manhã. Agradeça a Deus. Vamos ofertar a Deus um culto de adoração. Vamos chegar diante do trono da graça, agradecendo pela vida. E vamos aproveitar também nessa oração e incluir as pessoas que estão desempregadas. Se esse for seu caso, querido irmão em Cristo Jesus, chegue diante de Deus nesse momento. Se você está no local reservado, ore ao Senhor conosco. Vamos orar. Em nome de Jesus, creia
Deus está ouvindo a tua oração. Pai eterno, Senhor da glória, Cristo amado, meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Senhor, queremos nesse momento te agradecer pelos teus servos que vão ofertar, que estão te adorando através dos dízimos e das ofertas. Uns estão em alguns países, outros estão no Brasil, outros estão em cidades as mais distantes. Outros estão até perto, mas estão assistindo esse programa e estão adorando a Ti também com suas ofertas. Quero te pedir por esse pai, por essa mãe, por esse chefe de família que está desempregado e vem clamando à porta de emprego. Senhor, usa de misericórdia e estende Tua mão santa e poderosa. Abre uma porta de emprego. E Jesus, nunca deixe faltar o pão na mesa dos Teus filhos. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar nesse momento, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querida irmã em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e dessa feita nós vamos adorar o Senhor através de um hino e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais, convida o presbítero Jailson Aguiar para adorar a Deus através de um hino. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 581. Castelo forte é o nosso Deus. Glória a Deus. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, que Deus a luta vencerá. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém. Glória a Deus.
Queridos irmãos e amigos, vamos neste momento para a exposição de nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Se você não tem uma lição, não tem problema, nós estaremos colocando em tela cada tópico que será exposto aqui. É o momento para você, aluno da Escola Bíblica Dominical, meu irmão, minha irmã que nos acompanha todos os domingos pela manhã, pegar aí a sua Bíblia, sua revista, seu caderno de anotações, porque como estamos numa Escola Bíblica Dominical, com toda certeza, sempre trazemos aqui todos os domingos diversas referências bíblicas que não estão na lição para lhe enriquecer e promover o seu crescimento espiritual. Então é importante você ter aí o seu caderninho de anotações, sua Bíblia, sua revista, e você que está nos acompanhando pela primeira vez diz: pastor, eu não tenho nenhuma Bíblia, nenhuma revista, mas pega aí um papelzinho, pega aí uma caneta, anote, para que depois terminar o programa ou culto da Escola Bíblica Dominical, você possa conferir ali as referências que foram citadas, bem como os argumentos que foram trazidos nesta manhã através da revista da Escola Dominical e do ensinamento que vai ser exposto. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez nós queremos saudar-vos a todos com a paz do Senhor Jesus. Como é bom nesse domingo estarmos aqui na casa de Deus para aprendermos a santa e maravilhosa e rica palavra do Senhor. E dessa feita nós estamos com a lição de número 9, mas antes deixa eu fazer um agradecimento aqui especial. Claro, queremos agradecer, já agradecemos a Deus, mas também precisamos agradecer ao nosso querido e amado pastor presidente pela oportunidade que ele nos concede através da superintendência das escolas bíblicas dominicais, estar cultuando com você, pois isso aqui é um culto e com certeza Deus, por intermédio da sua santa e rica palavra, falará aos nossos corações. Ele irá nos ensinar nessa manhã de domingo por intermédio de mais uma lição. E a lição que nós iremos estudar, se você estiver em casa com a sua revista, você pode abrir. Se tiver sem revista, mas vai aparecer agora na tela para você o título da lição, lição de número 9, que tem esse título, uma visão bíblica acerca do corpo. E o nosso textuário, vamos ler o textuário? Não lê o textuário? Você que está em casa, acompanha a gente. Nosso textuário diz o seguinte: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a parte B. E a nossa verdade prática diz: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser observado, ou melhor, conservado em santificação até a volta de Cristo Jesus. Então, querido irmão em Cristo, observe que a partir da lição de número 9, nós entraremos agora numa nova temática da revista, porque o título da revista é esse: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Se você pegar o sumário da lição, você vai perceber uma coisa: da lição 1 até a lição de número 8, a revista trabalha com a seguinte temática: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Mas a partir da lição 9 até a lição 13, o tema já é como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então a lição ela foi organizada dessa maneira, em duas etapas. Da lição 1 à lição 8, vai falar da Igreja e o Império do Mal. Mas da lição 9 até a lição número 13, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, a lição 9, que já abre essa temática, ela já vem com esse título: uma visão bíblica acerca do corpo. Como é que a Bíblia enxerga o corpo humano? Quais são os ensinamentos presentes nas epístolas paulinas? Quais são os ensinamentos que podemos adquirir a partir da palavra de Deus sobre o corpo humano? Lembre, o corpo
com toda a sua estrutura, essa complexidade que o corpo humano tem, mas ele é criação de Deus. E eu quero, meu querido irmão, lhe convidar inicialmente lá para o tópico 1 da nossa lição. E o item 1, que esse tópico vai aparecer agora aí na sua tela. Vamos ler? Diz assim a lição da escola dominical: a criação do ser humano, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Vamos parar aqui para a gente poder comentar. Para essa lição, você que está nos acompanhando, essa lição foi dividida da seguinte maneira: a criação do ser humano, a visão bíblica acerca do corpo e a visão secular acerca do corpo. Nós temos 3 tópicos para atender. E esse primeiro tópico é um tópico de extrema importância, porque ele está falando acerca da criação do ser humano. E o autor da lição, o pastor Douglas Batista, ele colocou 3 palavras aqui que merecem a nossa atenção. Deixa eu destacá-las. Primeiro, um ato sobrenatural. Segundo, imediato. E terceiro, não por um processo evolutivo. A criação do ser humano, quando Deus criou o homem, isso é um ato sobrenatural de Deus, ou melhor, um milagre. Vamos abrir a Bíblia juntos? Vamos pegar o livro de Gênesis, capítulo 1, para referendar justamente isso. Capítulo 1 de Gênesis e o versículo de número 26 e o versículo de número 27. Eu vou ler o versículo 26 que diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Observe que o versículo 26 é uma declaração de Deus. Vamos fazer o homem. Mas no versículo 27, eu inverti, o versículo 26 é uma declaração e o versículo 27 já começa a ação de Deus de maneira sobrenatural. Diz assim o versículo 27: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então nós chegamos nessa conclusão do ponto de vista das Escrituras que a criação do ser humano foi um ato sobrenatural de Deus. Primeiro Deus declara e depois Deus vai fazer de forma imediata. Por isso que se você tiver com a lição, eu disse a você, vamos destacar 3 palavrinhas: um ato sobrenatural e depois a criação de caráter imediato. Se você abrir ainda a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e o versículo número 7, abra a sua Bíblia, nos acompanhe. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos dividir esse versículo em 2 momentos. Veja, Deus fez o homem do pó da terra. Quer dizer, o homem participa dos elementos naturais. Então é um ato sobrenatural de Deus e algo imediato. Mas depois, o próprio texto bíblico vai dizer que Deus soprou em suas narinas e lhe deu fôlego de vida. Ou melhor, o que é que Deus estava fazendo? Dando a vida biológica a este corpo, mas ao mesmo tempo Deus estava colocando no homem uma alma e colocando um espírito. Então são 3 substâncias distintas que formam justamente o homem como nós conhecemos. Então, querido irmão em Cristo Jesus, a criação humana é algo sobrenatural, imediata, e por isso a nossa declaração de fé, deixa eu fazer referência à declaração de fé das Assembleias de Deus, e a teologia ortodoxa, ela não entende que a criação do ser humano foi um processo evolutivo sem a participação divina. Ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 7, aparece uma palavra
que está lá no esboço da lição, que é a palavra Adam. Adam, do hebraico, que é um nome genérico para homens e é um nome genérico para a humanidade. Quando a Bíblia diz Deus criou o homem, está lá a palavra Adam, que significa homem no seu sentido particular, mas homem no seu sentido também geral, no sentido de humanidade. O que é que o texto está passando para a gente? Deus é criador da humanidade. E, além disso, vamos particularizar mais ainda esse tema, porque nós estamos falando de Deus como criador da humanidade. Deus cria o primeiro homem, mas também Deus criou a mulher. Está lá escrito, Gênesis capítulo 2, versículo 22 e ainda capítulo 3, versículo 20. Abra sua Bíblia conosco, Gênesis capítulo 2, versículo 22. Observe. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Capítulo 3 e o versículo número 20, ainda do livro de Gênesis, mostra essa realidade patente que a mulher foi criada por Deus. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então, querido irmão, para a gente concluir pelo menos esse item do tópico 1, nós chegamos a essa conclusão bíblica. O homem é a criação imediata de Deus. Mas falta ainda detalhar mais esse conceito. Aí você vai para o tópico 1 e o item 2 que vai aparecer na tela para mostrar a constituição do ser humano. Vamos ver se está na nossa tela agora nesse momento? Olha, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, Gênesis capítulo 6, versículo 3 e Salmo 78, verso 39, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composto de espírito e alma. Vamos comentar isso aqui? Que até a lição colocou, você deve ter percebido aí, a palavra tricotomia. Existe, na verdade, duas correntes teológicas. Uma que se chama dicotomia, onde acredita que o homem só tem duas partes, ou melhor, ele só tem a parte material, chamada corpo, e só tem alma, onde espírito seria sinônimo de alma. Mas o que é que nós acreditamos? E acreditamos que seja a forma mais coerente e clara das Escrituras, na tricotomia. Do que é isso? Da ideia de três. Está falando de três substâncias distintas: corpo, alma e espírito. Aí o corpo forma o homem exterior, esse homem se corrompe, né? Eu estou falando da degradação natural, não estou falando nem de pecado, mas a alma e o espírito, essas substâncias distintas que estão entrelaçadas, que forma o que Paulo chama de homem interior. É o que pensa, é o que fala, é o que anda, é aquele que estabelece comunhão com Deus, porque o corpo é o invólucro. Como diz o apóstolo Pedro, é o tabernáculo, e Paulo também vai dizer, é o tabernáculo, é a tenda, mas o homem interior, o que está lá dentro, é justamente isso que pensa e que fala. Mas precisamos de textos bíblicos, já que falamos, né, que a tricotomia seja algo mais coerente com o pensamento geral das Escrituras Sagradas. Se você abrir a sua Bíblia conosco, lá em primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 23, observe como diz a palavra de Deus: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou tendo cuidado de falar assim, vírgulas, viu? Você que está lendo, vírgula, para mostrar que são substâncias distintas. Significa
que a tricotomia é algo mais, assim, vamos dizer, a tricotomia é a doutrina que se aproxima, claro, das Escrituras sagradas, mostrando a realidade das Escrituras. Mas tudo bem, qual é a ideia que nós queremos passar aqui dessas duas partes, material e imaterial? Querido irmão, mas quando, depois da queda, como foi que ficou esse homem depois da queda? Quando eu falo a queda, você que está nos acompanhando talvez pela primeira vez, estou falando lá do primeiro pecado que foi cometido pelos nossos primeiros pais. Pecado esse que fez com que Adão e Eva, ou melhor, fossem a humanidade no seu início, no seu nascedouro, através de Adão e Eva, fosse afastado do jardim do Éden. E toda a humanidade fosse afastada de Deus naquele exato momento. Vamos lá para o comentário da lição que está aparecendo na sua tela, que é o item 3. Vai aparecer agora na sua tela, né? Tópico 1 e o item 3, que tem por título Queda e Restauração. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos capítulo 7 e o versículo de número 20, até o versículo número 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Vamos comentar, nós precisamos comentar essa declaração. Acompanhe esse raciocínio que nós estamos trabalhando, do ponto de vista das Escrituras. Deus criou o homem, você já sabe como é a constituição humana do ponto de vista bíblico, mas agora chegou no momento que eu digo que é triste, porque está se falando da queda. Então essa estrutura que é o corpo humano complexa, com tudo isso que nós estamos falando, mas ela foi afetada pelo pecado. E, detalhe, não foi afetado somente uma parte, foi afetado tudo. Por isso que o autor da lição pediu para nós lermos o livro aos Romanos. Eu quero que você leia conosco, Romanos, capítulo 7 e o versículo de número 20. Olha como diz a palavra de Deus. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele pede para ir até o versículo 23. Deixa eu ir logo para o versículo 23. Diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está falando, fazendo referência a membros, ao corpo. Paulo está dizendo, olha, existe uma lei no meu corpo. O que é isso? Está se falando da natureza pecaminosa. E aí vale a pena deixar claro 2 coisas aqui. O corpo que Deus fez, Deus não está dizendo que o pecado está incrustado como se Deus tivesse originado um corpo pecador. A natureza pecaminosa é que está justamente nesse homem. Paulo está dizendo, eu vejo nos meus membros a natureza pecaminosa que me puxa para as coisas que são ruins, para as coisas que são de baixo. Então o pecado atingiu toda parte do ser humano, corpo, alma e espírito. Querido irmão em Cristo Jesus, isso só se resolve quando a pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Por isso que o autor da lição fala também de restauração. O homem pode ter a sua comunhão com Deus restaurada novamente. Falando mais um pouco sobre essa questão que o pecado afetou todas as áreas e não uma parte, né? Do ser humano, como se fosse somente alma, espírito e corpo. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Eu quero ler esse texto com você, porque isso é tão importante, capítulo 6, versículo 20, que também está lá no comentário da lição. Diz assim um texto sagrado: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus. Olha a importância que a Bíblia dá para o corpo. No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, o corpo tem que ser cuidado, zelado, porque ele é instrumento de Deus.
pode ser instrumento do pecado, mas ele é instrumento de Deus para os salvos em Cristo Jesus. Falando sobre isso, sobre essa questão dessa instrumentalidade para o bem ou para o mal, tem um versículo bíblico que não aparece na lição, mas está lá registrado em Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia conosco, Romanos capítulo 6. E o versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado. Deixa eu até pegar a Bíblia para você nos acompanhar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está dizendo, estes membros, esse corpo, para você me entender melhor, lá no passado foi instrumento da injustiça, foi instrumento do pecado, dominado pelo mal, mas depois que se aceita Jesus como único suficiente Salvador, o apóstolo Paulo é muito enfático em dizer, vocês crentes, apresentem os vossos membros como instrumentos de justiça. O que é isso? Instrumento para praticar a justiça de Deus. Capítulo 6 e o versículo 19. Olha uma recomendação ainda mais forte do apóstolo Paulo. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes, fazendo referência ao passado, né? Apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Veja que Paulo está dizendo, para a justiça e para a santificação, porque antes era a maldade e a imundícia. E essa palavra imundícia envolve todo tipo de pecado, de pecados, inclusive os pecados de origens sexuais, imorais, está tudo incluso aí dentro. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos resumir esse tópico 1 da lição. Vamos resumir da seguinte maneira. Na lição do professor tem até uma sinopse, né, que é um resumo, que diz assim: Deus criou o ser humano, e esse ser humano ele é constituído corpo, alma e espírito. O pecado afetou todas as partes do ser humano, trazendo ao homem uma natureza pecaminosa que puxa para as coisas que são ruins, mas que Deus restaurará por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, da mesma forma que o corpo foi instrumento do pecado na vida passada, ou melhor, em uma vida passada, nas vidas passadas, que eu me refiro ao passado, não? Então, esse mesmo corpo que agora que foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus, que seja utilizado como instrumento de justiça. Em outras palavras, no passado foi para o mal, mas agora use ele para fazer o bem. Por isso a recomendação paulina: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e nos vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. Vamos para o tópico 2 da lição? Vai aparecer na sua tela, tópico 2, item 1. Nós já tratamos desse assunto, só que aqui vai ser mais trabalhado, né? mais detalhado. Parte exterior do homem. O termo corpo do grego soma, naturalmente identifica a parte exterior do ser humano. Aí tem uma série de referências bíblicas. E o termo carne, saxe, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte material do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Né? A carne e corpo geralmente é descrito em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Vamos lá trabalhar esse tema aqui que o autor da lição está propondo para a gente, que é bem interessante deixar essas coisas bem claras. Temos duas palavras que você leu conosco. A palavra soma, na língua grega, soma, né, no grego, que é traduzido por
corpo. E nós temos a palavra saxe, que é traduzido também por carne, né? O termo carne, saxe, que também pode ser utilizado para traduzir a palavra corpo. Qual é a ideia dessas duas palavras? É mostrar a parte externa do ser humano, né? A estrutura externa. Mas também um dos objetivos é mostrar que a natureza pecaminosa está justamente atuando no ser humano na sua completude. E logo abaixo, nós lemos que, entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa e não especificamente ao corpo físico, porque Paulo diz em Romanos, capítulo 7, versículo 18, o seguinte: na minha carne, Paulo está dizendo, olha, mas é na minha natureza pecaminosa, essa natureza pecaminosa que habita em mim. Ele não está fazendo referência ao corpo específico, mas sim essa natureza pecaminosa que todo ser humano tem, que foi adquirido a partir da queda justamente lá no Éden. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essa é a parte exterior do homem, corrompida e manchada por causa do pecado. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo mostra que o corpo, ele também pode ser chamado de templo do Espírito Santo de Deus. Aqui merece a nossa atenção e eu quero que apareça na tela tópico 2 e o item 2, templo do Espírito Santo. Pronto, olha aí. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e que ele pertence ao Criador e a ele deve ser unido. Vamos comentar? E para comentar, está sendo citado na lição, que é um versículo muito importante, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo de número 17. Observe bem, a teologia do corpo, né? Ou seja, a antropologia do corpo, do ponto de vista das Escrituras, você já sabe. Nós já dividimos essa questão, você já sabe dessa natureza pecaminosa que é diferente do corpo físico, dessa estrutura física que Deus fez. Mas após o encontro com Deus, uma pessoa quando aceita Jesus como Salvador, a Bíblia chama ele de templo e morada do Espírito Santo. Olha, isso é tão revolucionário para a época, porque quando você olha as principais religiões que existem no mundo, os templos são um local onde os deuses habitam. E você não encontra em nenhuma religião, a não ser no cristianismo, dizer assim, olha, o templo é você, a estrutura é você, Deus habita em você. E Paulo, essa mente prodigiosa que Paulo tem, Paulo é muito enfático em dizer, olha, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Olha que privilégio um crente tem, né? E claro, Paulo está dizendo isso pela revelação do Espírito Santo, mas também Jesus de Nazaré falou sobre isso. Eu quero ler um texto, esse não está na lição, que é João. Veja que privilégio, meu querido, nós temos. João capítulo 14 e versículo 23, olha o que a palavra de Deus diz. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo, olha, se você me ama, se você guarda a minha palavra, ou seja, se você vivencia a minha palavra, nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai morar em você. Aí o apóstolo São Paulo, claro, sabendo disso, o apóstolo São Paulo diz, nós somos o templo e morada do Espírito Santo, templo do Espírito. Só que a palavra templo está sendo utilizado para fazer referência àquele templo dos judeus. Você que é um pouco mais antigo na escola dominical já deve estar deduzindo aquela planta baixa do templo. Você que está chegando agora, o templo, deixa eu começar pelo tabernáculo, tanto o tabernáculo quanto o templo tinha uma estrutura básica, que essa não foi mudada. Até na época de Cristo foram feitos
acréscimos nas laterais, muros altos, mas a planta baixa, a arquitetura, ela permaneceu a mesma. O esquema básico permaneceu. Qual era o esquema? A parte exterior, ou melhor, o pátio. Você tem um pátio no templo, você tem um santo lugar e você tem um santo dos santos. Então no tabernáculo era assim, no templo de Salomão também era assim, com essa divisão. O pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Aí quando Paulo diz assim, nós somos templo e morada do Espírito Santo, Paulo está fazendo referência, olha, esse átrio, o corpo, ou melhor, esse pátio, o corpo, esse átrio, a alma, e esse santo dos santos, essa parte íntima, o espírito. Da mesma maneira que o templo é santo, agora os crentes também têm que ser santo. Da mesma maneira que o templo era um local de adoração, um local de serviço. E deixa eu me dirigir aqui para você, meu querido irmão em Cristo Jesus. Isso é de extrema importância para a gente. O que Paulo está nos ensinando, o que Deus fala aos nossos corações hoje, nessa manhã, através dessa comparação. Da mesma forma que o templo era utilizado para adoração a Deus, para glorificação, para exaltação do nome de Deus. Então, se nós somos templos do Senhor, então a nossa vida também é utilizada para a glorificação, para a exaltação e para a honra e a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Da mesma maneira que Deus habitava no meio do povo e se fazia presente no templo, já que hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo, o crente também, ele é habitação de Deus. Veja que privilégio nós temos. Da mesma maneira, deixa eu fazer esse paralelo, que o templo, tudo no templo é santo. Não tem uma parte menos santa do que a outra, uma parte menos cuidada do que a outra, não. Paulo está dizendo, tudo lá é santo. Então, os crentes em Cristo Jesus, que aceitaram Jesus como Salvador de sua vida, então também se pede que essa vida seja uma vida santa. Da mesma forma que aquele templo lá atrás pertencia a Deus, significa que nós pertencemos também ao Senhor. No tabernáculo, a planta, ou seja, o esquema de construção foi dado por Deus a Moisés. Então, da mesma maneira, o nosso corpo foi feito por Deus. Então ele deve ser zelado. Como o templo lá atrás, ele era zelado, cuidado, significa que o nosso corpo também, ou melhor, estou falando corpo porque a ênfase da lição é corpo. Significa que o corpo, melhor, a vida também tem que ser bem zelada, bem cuidada, porque é por intermédio dele que nós servimos a Deus aqui na congregação, nesse meio. Então, meu querido em Cristo Jesus, veja que privilégio, Deus habita dentro de você. Eu sei que muitas vezes estou falando para pessoas que estão doentes, que estão fracos, que estão cansados, que a vida, né? Que esse corpo, esse tabernáculo, vou usar a expressão que o apóstolo Paulo usa no segundo livro aos Coríntios, lá no capítulo 5, né? Esse tabernáculo, ele está trazendo a ideia de santidade, mas esse tabernáculo, com o passar do tempo, ele vai se degradando. Olha, a idade chega, as limitações vão chegando, mas existe dentro de você algo melhor, superior, que é o homem interior, que ou seja, a sua alma e o seu espírito. Vamos dar prosseguimento à lição e nessa manhã de domingo, se alegre em Deus, porque Deus habita dentro de você. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso e quem garante é a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo número 23 e depois, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 13. Vós sois o templo de Deus. E para reforçar mais ainda, capítulo 6 da primeira epístola aos Coríntios, versículo 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o
templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Vamos para a lição? Vamos caminhar mais um pouco ainda na lição. Tópico 2 da lição? Tópico 2. Tópico 2 e o item de número 3. Veja o que a Bíblia Sagrada diz. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14. E segundo livro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do homem subsiste de modo consciente. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 31 e Lucas capítulo 16, versículo 22 até o versículo 21. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos comentar? Querido irmão em Cristo Jesus, percebeu que o item fala assim, glorificado na ressurreição. O homem não foi feito para morrer. O homem morre por consequência do pecado. E mais uma vez, você que está chegando agora, ou está participando das primeiras aulas de escola dominical, eu não estou me referindo a um pecado em particular. Estou me referindo àquele pecado que foi cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Que a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a toda a humanidade. Romanos capítulo 5, versículo número 12. A Bíblia é muito clara concernente a isso aí. Aí, com o pecado veio a morte. E é óbvio, o corpo se degrada. Então, com a degradação natural, com as limitações naturais, o homem morre. Mas Deus é tão poderoso e dá tanta importância a esse corpo, que esse corpo morto um dia ressuscitará. Como se dá isso? Isso é milagre, isso só pertence a Deus. Existem coisas que a lógica pode nos explicar, mas tem coisas que só a fé é quem explica. Deixa eu ler um texto com você. Vamos ler um texto juntos, Romanos, capítulo de número 8, observe bem, e o versículo número 11, lê esse texto bíblico. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, acompanhe comigo, Romanos capítulo 8, versículo número 11, abra a sua Bíblia. Nós estamos na escola dominical, me permita fazer essa parada, porque na proporção que a gente está lendo o texto, são palavras-chave nos versículos. Olha, observa, o Espírito, fazendo referência ao Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, que é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também. O que é que vai fazer? Vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Então o Espírito Santo de Deus é quem irá ressuscitar os corpos dos crentes em Cristo Jesus. Como se dará isso? Vamos ver um versículo, mais um texto bíblico. Precisamos de mais um texto. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo número 15 e um versículo número 52. Diz assim, no momento, não abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta zoará. Olha a parte final do versículo. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Seremos transformados. E a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão incorruptível. Ainda tem um versículo, sobre essa questão da ressurreição. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15.
ainda, e o versículo 43 diz assim, ó, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. E o versículo 42, o anterior, ainda diz assim, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ou melhor, em degradação, ressuscitará em incorrupção. Então, no final de todas as coisas, Deus ressuscitará esse corpo. Querido irmão, vamos falar um pouco mais perto, que eu acredito que seja a direção de Deus para a tua vida, para você se animar, você que está aí. A lição tem esse título, a visão bíblica acerca do corpo. Você já aprendeu vários conceitos aqui nessa manhã, mas tem esse conceito que eu quero reforçar. Os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, que estão conscientes, você leu conosco na lição da escola dominical, que entre a morte e a ressurreição há um período intermediário, e foi citado aqui Lucas capítulo 9, versículo 28 a 31, e Lucas capítulo 16, versículo 22 ao versículo 31. Existe vida consciente após a morte. Nós não podemos nos comunicar com os mortos, e a própria Bíblia deixa isso bem claro. Não existe essa comunicação. A Bíblia não garante isso. A Bíblia garante que há vida consciente do outro lado. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, que estão no céu de glória. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar a eles, você quer voltar? Eles não querem voltar, não. Que lá é melhor, é maior que todas as coisas. Mas, meu querido, lembre de uma coisa, Deus trará à existência novamente aquilo que foi semeado em corrupção, como diz Paulo, Deus o ressuscitará em corpos gloriosos. Isso é uma esperança para a gente. Em primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, Paulo ainda recomenda quando fala sobre a questão da ressurreição, do arrebatamento da igreja. Paulo diz assim, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Em outras palavras, creia, Deus há de trazer de volta aqueles que morreram em Cristo Jesus. Vamos continuar para a gente poder daqui a pouco concluir a lição. Nós estamos agora no tópico 3 da nossa lição, visão secular do corpo. Eu vou citar os tópicos para a gente ganhar tempo. Observe bem os itens, né? A visão secular do corpo, hedonista ou o hedonismo e o narcisismo. Segundo, erotização e libertinagem. Terceiro, liberdade e autonomia. Somente esses 3 subtópicos, vamos tentar juntar e fazer um resumo geral desse tópico. Por quê? A parte mais importante da lição, né? Toda a lição é importante, mas a parte bíblica, que é o tópico 1 e o tópico 2, trouxe as verdades sagradas. Deus cria o homem de maneira imediata. O corpo humano tem valor diante de Deus, ele precisa ser cuidado, e muito bem cuidado. Você precisa zelar pelo corpo, porque é por ele que Deus se utiliza para você fazer a obra de Deus, ir para a igreja, caminhar. Então isso é a verdade sagrada. E qualquer pecado que o homem comete afeta sim a estrutura do ser humano. Que esse corpo que antes foi utilizado como instrumento de injustiça, Paulo está dizendo, irmãos, apresente como instrumento de justiça, apresente para servir a Deus, em outras palavras, para fazer o bem. Mas existe uma visão secular, e essa visão secular acerca do corpo é divorciada das Escrituras Sagradas, à parte, separada, e que me permita dizer aqui a você nessa manhã de domingo, que não fornece um conceito melhor do que as Escrituras, não. Por isso que a palavra de Deus está acima. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é a constituição do crente. Ela não muda, ela não contém a palavra, ela não torna-se, ela é a palavra de Deus na sua inteireza. Por isso que ela está acima. Vamos fazer um comparativo? A lição falou de hedonismo, prazer acima, ou melhor, prazer a qualquer custo.
Se você quer um resumo para a palavra hedonismo, é prazer através de qualquer custo, sem levar em consideração as consequências. E eu posso falar aqui sobre isso, no sentido que aqui entra as drogas, aqui entra a vida de prostituição, entra aí a vida rasgada de pecado, que é prazer acima de qualquer custo, sem ver nenhum tipo de consequência. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina em zelar. Quando Paulo diz, vós sois o templo de Deus lá era cuidado diariamente, zelado, não era entregue à imundícia. Outro termo, narcisismo, que é um resumo para narcisismo. A melhor coisa que traduz o narcisismo chama-se a autoidolatria. Uma coisa é amor próprio, outra coisa é se idolatrar. E essa questão essa autoidolatria, muitas vezes a pessoa está disposto a fazer qualquer coisa no seu corpo, qualquer tipo de modificação nele, até mesmo mutilações. Observe que são extremos, né? E a Bíblia não dá razão nem vazão para o extremo. Outra coisa, erotização e a questão da libertinagem. Olha, o corpo, ele foi criado para ser preservado e foi criado para ser santo. Talvez essa palavra não soe muito bem no ouvido desse mundo secularista, mas está falando de santo para ser resguardado, para ser protegido. Não é para ser jogado numa vida de pecado, ser jogado numa vida das drogas. Por isso que Paulo diz assim, olha, o corpo não foi feito para a prostituição, não foi feito para o adultério. Por sinal, Hebreus capítulo 13, versículo 4, isso é citado, Romanos capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27, de maneira muito enfática. Não foi feito para essa vida de pecado. E outro, a questão da liberdade e da autonomia. Qual é a visão de liberdade? Que Cristo nos libertou do pecado. Qual é a visão de liberdade que se tem? Deus dotou o homem de livre-arbítrio. Deus dotou o homem de autonomia para tomar decisões e se autogovernar. Nós somos livres, porém todos os nossos atos passarão pelo juízo divino. Eclesiastes capítulo 12, versículo número 14, a Bíblia diz que Deus julgará todos os nossos atos. Tudo que nós fizemos aqui será julgado pelo Senhor, inclusive a forma como nós tratamos o corpo. Olha, o fato de Deus conceder ao homem liberdade, dá o poder dele tomar escolha. Deus não concedeu ao homem, Deus não concedeu ao homem o direito dele banalizar o próprio corpo, agredir o próprio corpo. Há pessoas que dizem assim, meu corpo, minhas regras. Nós já tivemos lições de escola dominical que falou sobre isso. Eu vou reafirmar o texto bíblico. O texto bíblico diz assim, que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e pertence a Deus. Quer dizer, foi Deus quem criou, foi Deus quem colocou o templo. Por isso que Deus pode dar as regras, das normas de como a gente deve zelar. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essa visão secularista, hedonista, narcisista, de erotização voltada para todo tipo de imoralidade sexual, para todo tipo de libertinagem, isso é desvorciado das Escrituras Sagradas. E o caminho, você pode atestar isso comigo. Quando eu digo você pode atestar, no dia a dia nosso, na prática, no dia a dia, na nossa vivência diária, nós conhecemos pessoas que entraram por esse caminho e só foram desagregando, olha, entraram por esse caminho e foram se corrompendo mais e mais, e foram para caminhos tão difíceis, que há pessoas que não voltaram mais, infelizmente, morreram, na imoralidade, morreram no narcisismo, morreram justamente no hedonismo. Aí se você olha para a Bíblia Sagrada, e quem cumpre as recomendações bíblicas está num caminho
de segurança, num caminho de paz e num caminho de tranquilidade. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. E, querido, nós vamos terminar essa lição agora, mas precisamos mencionar primeiro livro aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 15, que, por sinal, está na nossa leitura bíblica em classe. Eu quero que a leitura bíblica apareça na tela. Vamos terminar com o texto bíblico, com a recomendação? A leitura bíblica em classe vai do capítulo, começa pelo capítulo 6, né? Inicia no versículo 12 ao 20, mas leia comigo o versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela? Porque serão, disse dois, uma só carne. Mas o que ajunta-se com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A gente conclui com esse versículo de Paulo. Espírito Santo, meu querido irmão, habita dentro de você. Você não é de você mesmo. Você pertence a Deus. E o versículo 20 diz: tu foste comprado por bom preço. E relembro ainda, Romanos capítulo 6 e o versículo 19. Vamos apresentar os nossos membros, ou melhor, nossos corpos, como instrumentos de justiça para fazer o bem e ganhar almas para Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nessa manhã de domingo e que o Espírito Santo nos ajude a colocar em prática essa palavra que foi ministrada na manhã desse domingo. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa, que ensino glorioso nós aprendemos nesta manhã, a visão bíblica do corpo, a finalidade para a qual Deus nos constituiu e que mesmo no pós-queda, em Cristo Jesus, nós somos restaurados à imagem de Deus e devemos viver com um propósito. E qual é o propósito? Viver para a glória de Deus, tendo a consciência de que nós somos morada do Espírito Santo e que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Ele. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor. Desde já queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã que esteve aqui conosco, adorando ao Senhor nessa escola bíblica dominical. Convidamos a você para no próximo domingo estarmos juntos neste mesmo horário, aprendendo mais uma lição bíblica para a edificação das nossas vidas. Vamos orar neste momento? Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Santo Espírito a glorificar a Ti, Senhor, em nosso corpo, em nossa vida diariamente, Senhor. Que possamos zelar a cada dia, ó Deus, pelo nosso corpo, glorificar o Teu nome, santificar e compreendermos perfeitamente de que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos exclusivamente a Ti, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor dos Teus filhos que estiveram conosco nesta manhã, a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, a cada amiga, ó Deus, que Tu estejas neste momento fazendo uma visita a cada família, Senhor, e estendendo as Tuas mãos e abençoando a cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.